Vamos começar então a dar continuidade às nossas aulas de geometria do 8º ano. Então, vamos lá. Nós estivemos falando nas últimas aulas sobre polígonos. Então vamos dar continuidade. Nós dissemos que polígono é uma figura formada por uma linha poligonal fechada. E quando essa linha poligonal é fechada, ela encerra uma superfície e essa figura é chamada de polígono. O polígono tem elementos. O primeiro elemento é o encontro de dois lados, chamados de vértices. Cada segmento que compõe o polígono, segmento de reta, é chamado de lado. Os lados, entre eles, nós temos os ângulos internos, temos na parte de fora os ângulos externos e temos os segmentos que unem vértices opostos, chamados de diagonal. Então vamos lá. Vamos trabalhar com as diagonais do polígono. Existe uma fórmula que nos dá a quantidade de diagonais que pode ter cada polígono. Essa fórmula é T igual a N menos 3 vezes N sobre 2, onde N é o número de lados do polígono. Então, por exemplo, eu mostrei aqui um polígono de 5 lados chamado pentágono. Se nós unirmos os vértices opostos, nós vamos ter segmentos chamados diagonais. Nesse caso do polígono pentágono, nós temos 5 diagonais. Vamos aplicar na fórmula o n igual a 5, que é um pentágono, e ver se realmente dá 5. Então vamos lá, d é igual a n menos 3 vezes n sobre 2, onde nós temos 2 vezes 5 sobre 2, ou seja, d é igual a 10 sobre 2 é igual a 5. Então qualquer polígono, basta você colocar o número de lados dele na fórmula que você vai ter a quantidade de diagonais possíveis para cada polígono. Nós aprendemos em sala de aula que os polígonos recebem o nome em função dos lados. E eu dei uma tabela para vocês, uma relação desde o triângulo até o icoságono. Triângulo 3 lados, icoságono 20 lados. Então de 3 a 20 eles recebem nomes. A partir de 20 não tem nome. A gente diz 23 lados, 30 lados, 25 lados, etc. Então, vou deixar aqui uns exercícios para que vocês façam aplicando esta fórmula da diagonal. Então, determinar o número de diagonais dos polígonos abaixo. Então vamos lá. A. Hexágono. Você tem a tabelinha, você vai consultar para saber quantos lados tem o hexágono, quantos lados tem o eneágono. C. Icoságono, C e D com 26 lados. Então isso aqui fica como primeiro exercício, que na próxima oportunidade a gente resolve, tira dúvidas, caso houver, e dá a resposta. Vamos continuar. Temos também uma outra fórmula que nos dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Nós temos um pentágono. O pentágono ele tem 5 ângulos internos. Então, podemos saber quanto que dá a soma dos ângulos internos dele ou de qualquer polígono. Para isso, basta ter o n, que é o número de lados. Então, vamos ver qual é a fórmula agora. É a soma
dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180 graus. Soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Então vamos ver o pentágono. O pentágono n é 5. Então basta eu aqui na fórmula colocar no lugar do n 5 menos 2 vezes 180. Temos que SI é igual a 3 vezes 180, de onde temos que SI é igual a 540. Então, qualquer polígono, basta você colocar o n, o número de lados, que você vai descobrir a soma dos ângulos internos. Nós aprendemos a vida inteira, vocês durante as aulas, vocês viram desde o sexto ano, que a soma dos ângulos internos do triângulo, aí eu pergunto em sala e sempre respondem, o SI do triângulo é 180. É só você aplicar que você comprova realmente que é isso. 3 menos 2 vezes 180, então SI é igual a 1 vezes 180, que é igual a 180 graus. Não esqueça isso. Tudo bem? Então eu vou dar para vocês alguns exercícios a respeito disso. Então você vai, 2, determinar a soma dos ângulos internos, o SI. Então vamos lá. A, eneágono. B, pentadecágono. Tudo isso você tem na apostilinha que eu dei o nome dos polígonos. E é bom você na hora lá, para ir já decorando, não ter mais problema. É o eneadecágono. Toda vez que passa de 10, acrescenta-se decágono. E de 25 lados. Então, por favor, vocês vão resolver esses exercícios, certo? Além dos ângulos internos, nós temos, como eu mostrei nessa primeira folha, os ângulos externos. Qualquer polígono, não tem uma fórmula, tem como se provar, mas para nós vamos só guardar que o SE, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, vai dar sempre 360 graus. Qualquer polígono. Um exemplo, nós temos um triângulo equilátero. Todo mundo sabe que é o triângulo que tem 3 lados de mesma medida e 3 ângulos internos de mesma medida. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se ele tem 3 ângulos iguais, é porque cada um tem 60 graus. Então, se aqui tem 60 graus, o de fora vai ter 120, porque tem uma fórmula que diz que o ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180 graus. Então, se aqui tem 60, aqui tem que ter 120. Se aqui tem 60, aqui também tem 120, aqui também tem 120. Eu tenho 3 ângulos externos, que somados vai dar 360. Então, toda vez que perguntar ou algum exercício falar a soma dos ângulos externos, de qualquer polígono, você já vai direto, é 360 graus. Tá certo? A soma é igual a 360 graus. Então, vocês vão fazer esses exercícios que eu dei, esses aqui do diagonais, e vão fazer a soma dos ângulos internos. Na próxima aula, eu vou continuar com isso com vocês. Vou dar alguns exercícios onde a gente aplica a soma dos ângulos internos. Eu vou dar um só agora como exemplo, e na aula que vem a gente dá continuidade.
Por exemplo, um exemplo para a próxima aula. Eu tenho aqui um pentágono e eu vou dizer que esse ângulo vale 100 graus, esse ângulo x graus, esse ângulo 100 graus e esse ângulo 110 e esse ângulo 120 graus. É só um exemplo, por enquanto, para a gente depois retornar a explicar melhor isso aí. Nós sabemos que cada número desse aqui dentro é um ângulo interno. Então, se eu quiser achar o SI, somar tudo aqui, eu vou ter x mais 100, 200, 310, 430. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos é 430. Como é que eu faço para achar o x? Eu preciso achar o SI. Mas eu sei que o SI é n menos 2 vezes 180. Como eu preciso do n eu posso achar o SI. Então, o SI ficaria igual a 5 menos 2 vezes 180 graus, onde o SI é 3 vezes 180 graus. O SI, então, seria igual a 540. Ora, se o SI é 540, eu pego esse valor, coloco aqui. Então, eu vou ter que x mais 430 é igual a 540. De onde eu tenho que x é igual a 540 menos 430. X é igual a 110 graus. Então, esse é um exemplo que na próxima aula a gente vai partir daqui. Uma boa tarde para vocês e se cuidem. Até agora deu.